Ninguém inova sozinho. Além de um projeto de inovação demandar energia, né, e competência das pessoas, envolvendo diferentes áreas de atuação, habilidades e disposição, né, para transformar uma ideia em realidade, também existe o fato de que ninguém cria algo do zero. Pode reparar, toda inovação, seja em um produto, serviço ou um jeito diferente de fazer alguma coisa, sempre tem uma base, uma referência que uma pessoa utilizou, né, que alguém utilizou lá no passado. Por mais abstrata que seja essa ideia. Por exemplo, a famosa história contada sobre o cientista grego Arquimedes, né, que há 2 séculos antes de Cristo, ele buscava uma forma diferente, né, uma forma de medir o volume de ouro na coroa do rei Reirão. Então ele observou, durante seu banho, que ao entrar na banheira o nível de água subia. E aí ele percebeu que o volume de água deslocava de acordo com o volume do objeto inserido dentro daquele recipiente, no caso a banheira. E daí vem a famosíssima expressão que ele usou, eureka, né? Encontrei. E assim ele descobriu uma forma de medir o volume de ouro na coroa do rei. Mas não é só nos fenômenos da natureza que o ser humano pode se basear para criar algo novo. Muitas inovações são feitas baseadas em outras descobertas já realizadas por outras pessoas. Isso acontece bastante na ciência, quando, por exemplo, o Albert Einstein, quando publicou aquela famosa teoria da relatividade, em 1905, ele não foi do zero, né? Ele se baseou em estudos precedentes de outros físicos, por exemplo, do Hendrik Lorentz e vários outros. Entendeu? Não foi do zero. Ele contribuiu bastante, é lógico, mas avançando com o trabalho de outros profissionais, de outros cientistas na época. Não sei se você conhece a história da caneta Bic, a caneta esferográfica. Em 1938, 2 irmãos húngaros, né, sobrenome Biro, né, os irmãos Biro, eles patentearam o conceito da caneta esferográfica. E 6 anos depois, né, em 1944, eles começaram a produzir em escala comercial. Até então, o normal era usar a caneta tinteiro, que é aquele conceito, né, a tinta vai escorrendo devagar até tocar no papel. Terminou de usar, tinha que fazer o quê? Tinha que limpar tudo para não secar, né? Para não ficar gastando tinta, não borrar e não estragar o material, não estragar o produto, a caneta. Agora, o conceito da esferográfica, como o próprio nome já diz, usa uma esfera na ponta que a tinta só sai se a esfera girar. Ou seja, só sai tinta se tiver movimento no papel. Isso foi uma grande inovação na época, né? Uma grande evolução baseada na caneta tinteiro. Bom, só que aí nos Estados Unidos a empresa Eversharp, né, recebeu o direito de patente para poder produzir em larga escala no mercado americano. Mas antes dela começar a produzir, um comerciante de Chicago, né, com o sobrenome de Reynolds, já estava vendendo esse produto, esse conceito aí na caneta esferográfica, no comércio de Nova York. Porque ele tinha visto essa patente, nesse conceito lá dos irmãos Biro, lá da Hungria. Tá? E lógico, foi mais rápido que a própria empresa Eversharp. Isso, no final, deu uma confusão gigantesca, porque patente envolve direitos, né, de autorais, envolve direito de patente, no caso aí patente de invenção, e aí vai para a justiça, enfim, deu um grande problema, questão de multa também e tudo mais, tá? Por copiar a patente. Mas no meio dessa confusão toda, foi descoberta uma patente depositada 50 anos antes da original que eu falei aqui, da patente dos irmãos da Hungria. Lá que foi depositado em 1938. Então eles descobriram uma patente 50 anos antes desse conceito da caneta esferográfica. Aí o direito de patente dos que vieram depois foi por água abaixo. E valia a regra de quem produzia primeiro. Porque aquela mais antiga já tinha expirado. Hoje em dia uma patente de invenção tem validade de até 20 anos. Creio que naquela época fosse a mesma coisa. Mas só para concluir a história, né? Tanto a empresa Eversharp e o Reynolds começaram a produzir e vender caneta esferográfica, porque o mercado estava aberto, a patente já não estava mais vigente. Tá? E no começo foi bem, mas logo em seguida começou a ter muitos problemas com a caneta. Tá? Não estava funcionando muito bem o conceito da esfera ali. Então teve problema de vazamento, entupimento, muitas reclamações, né, dos clientes, consumidores, e praticamente os consumidores desapareceram. Outra empresa chamada Parker, né, a famosa Parker, decidiu entrar no mercado também. Então ela fez alguns ajustes, né, no conceito ali da esferográfica, fez umas correções, umas melhorias e colocou novamente a caneta no mercado, só que em pequena escala. Mas aí veio a francesa Bic, tá? Que entrou no mercado fazendo um novo conceito de caneta esferográfica, de plástico, muito barata e descartável.
vendida no mercado na época a praticamente $0,5, praticamente de graça, né, comparado às outras canetas na época, tá? As outras, mesmo sendo esferográfica, elas eram mais caras porque tinha que abastecer a tinta, tá, quando acabava. Ou seja, o corpo da caneta, né, envolvia ali muitas coisas que acabam ficando bem mais caras. Então a Bic, ela transformou esse conceito. Ela transformou a caneta em um sistema descartável, tá? Acabou, vai para o lixo. E até hoje, se você observar, nós temos a caneta Bic, né, líder de mercado, né, em caneta esferográfica, descartável, né? Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? A Bic, ela copiou a tecnologia básica e aproveitou o mercado aberto pela Parker. Então mudou, né, a aplicação do produto, fez algumas correções e ganhou o mercado completamente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem foi o pioneiro nessa história? Entendeu? É muito difícil atribuir o pioneirismo, ou seja, dar o mérito para alguém específico. Tudo é um processo de evolução. Por isso que eu afirmo, ninguém inova sozinho nesse mundo.